10 horas, 1 minuto em todo o espaço nacional, conforme ficou prometido. Vamos conversar com Paulo Nascimento sobre um assunto que marcou também a nossa semana, da questão do armamento de guerra em posse de empresas de segurança privada. Uma nova medida do governo angolano visa a troca desse armamento com outras para a proteção. É daí então que achamos importante termos essa abordagem com Paulo Nascimento. Paulo, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bom dia, produção. E bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham às 6 horas. Muito bem, o nosso telespectador vai, antes mesmo da nossa conversa, acompanhar a peça que faz referência a este assunto. Primeiro, vamos à estatística do quadro geral das empresas de segurança privada que operam em Angola. Nós temos em Angola mais de 1.300 empresas de segurança, não é, que exercem atividade e estão controlados 160 mil efetivos de empresas de segurança ao nível do país. Todas as armas estão com as empresas de segurança, a polícia tem o controle. Portanto, a polícia controla mais de 30 mil armas. Acontece que todas as empresas usam as mesmas armas utilizadas em guerra e muitas vezes a sua aquisição é duvidosa, facto que não se tem noção como muitas armas vão parar no mercado paralelo diretamente nas mãos dos miliantes. Daí, se a distribuição das armas às empresas de segurança for controlada, a polícia acredita saber naturalmente a origem das armas em posse dos malfeitores. As armas de defesa são armas de defesa pessoal, no entanto, elas têm um procedimento técnico diferente das armas de guerra. Por isso é que esse processo vai permitir precisamente controlar as armas de guerra e depois, a partir dessa altura, termos um processo que nos vai permitir perceber onde é que estão a vir, de facto, as armas que vão para o crime. Aprovada desde 2008, a Lei 10/14, Lei sobre as Empresas de Segurança Privadas, só entra em vigor agora, após o fim do período em que as empresas teriam se preparado para a criação das condições para este efeito. Esse processo começa agora porque, entretanto, foi dado tempo às empresas de segurança para se reorganizarem e criarem condições, porque, naturalmente, isso obriga sempre a algum esforço financeiro. Passado este período, as empresas têm 6 meses para fazerem a troca das armas de guerra às armas de defesa pessoal. E, a partir de agora, as empresas de segurança, como disse Sua Excelência o Comandante-Geral, têm 6 meses para que esse processo se efetive. Terminada esta fase pedagógica, entrar-se-á a fase coerciva. Terminados os 6 meses, a retirada das armas depois vai ser de forma compulsiva. A sua aquisição será por via de importação. Cada empresa fá-lo-á com meios próprios. A polícia garante apenas o apoio institucional, desde o licenciamento e todo o respaldo legal. As armas são adquiridas fora do país, mas licenciadas pela Polícia Nacional. As empresas de segurança privadas têm alguma dúvida se em 6 meses será tempo suficiente para todas as empresas cumprirem com o estipulado na lei? Muito sinceramente, tenho dúvidas. Não vou dizer que sim nem que não, mas tenho dúvidas porque dependemos de uma organização económica, logística, processos de desalfandegamento, de importação, e temos que obedecer todo um critério de procedimentos nesse sentido. Arrancou sexta-feira o processo de retirada das armas de guerra às empresas de segurança privadas, um processo que vai até abril de 2022, e a medida é baseada na Lei 10/14 sobre a Lei das Empresas de Segurança Privadas e que já existe há alguns anos. Pois, fica aqui então o essencial contado. Começou esse processo na passada sexta-feira, portanto já foram 7 dias dos 6 meses previstos para a substituição desse armamento de guerra em posse de empresas de segurança privada. Paulo, acompanha atentamente a peça. O que dizer desta medida do nosso Ministério do Interior? Ilustre Afonso, a medida é acertada. É acertada porque
Angola já está em paz há quase 20 anos e armas de guerra na rua até só áreas de guerra. E não é de bom tom viver essa situação. O processo é antigo. Já estamos há quase 10 anos que se fala do processo de desarmamento das empresas de segurança privada. Pois, embora só agora veio acontecer, se calhar olhou-se para aquilo que era o contexto, nessa altura é urgente tirar as armas de guerra na sociedade, porque ela também tem danos e tem consequências no próprio seio social. Pois, embora seis meses é pouco para que se recolha o número de armas que se tem na mão das empresas de segurança. É um processo e esse processo deve respeitar critério e aí concordar com o indivíduo que acabou de afirmar isto, mas... O porta-voz da polícia. De concordar, porque é bem verdade que em 6 meses vamos fazer tudo para que se consiga tirar um maior número de armas de fogo na mão das empresas, mas em 6 meses não se consegue. Mas não é suficiente? Não é porque não se faz, sobretudo nessas questões de arma, não se faz às pressas, porque tem que respeitar critérios e um dos critérios a ter em conta tem a ver com o próprio sistema de recolha, porque nessa altura haverá indivíduos ou empresas que podem alegar não ter mais armas ou terem um número reduzido e alegar outras vias, ou extravio, e esse por si só, se não for bem entendido, vai passar por despercebido. O que é que se entende? Entende-se aqui, nessa altura, já se sabe, o Ministério do Interior já tem consciência e dados de quantas armas tem em cada empresa. Mais de 30 mil armas em posse das instituições privadas. E este processo, não estou a ver aqui uma recolha de 30 mil armas em 6 meses. O processo é empresa por empresa, de certeza que vai ser empresa por empresa, registro por registro, sobre pena de deixar algumas armas ainda em posse das empresas. Mas a questão, por exemplo, das armas na mão das empresas de segurança, dizer que o mestre Adilson Gonçalves de Sousa Santos, há cerca de 8 anos, na sua tese de mestrado, falou sobre as empresas de segurança privada. O mestre Adilson já afirmava, há cerca de 10 anos, que existe cerca de 480 empresas privadas. Hoje em dia falamos em mais de 1.300. Para ver que mesmo já o estudo do mestre Adilson já triplicou, né? Já dizia que nas 480 empresas já estavam inseridos 91 mil funcionários. E entre essas tinham cerca de 41 armas de fogo. Já no balanço, nos dados de registro de agora, mais de 160 mil efetivos estão inseridos nas empresas de segurança privada, só para veres, com mais de 30 mil armas de guerra. Só para veres que estamos a falar de um número elevado. E dado o número elevado, desde as empresas, desde os funcionários, desde as próprias armas, ele carece de um critério minucioso. Mas em torno daquilo que é a medida é acertada e vai permitir que determinados problemas que tivemos durante esse processo, porque as empresas de segurança privada surgem nos anos 91, 92, depois do acordo do CES. Certo. A retirada dessas armas da sociedade vai permitir uma maior segurança por parte da própria sociedade. Não que ela vai, em sede de crime ou homicídios, ela vai, em termos de homicídio, ela vai reduzir drasticamente. Sobretudo homicídios cometidos por agentes ou de segurança privada, ou por os efetivos das empresas de segurança privada. Mas em termos de extravio, isto é que temos que olhar. Porque muitas das armas de fogo que estão na via, que estão na mão dos criminosos, são provenientes das empresas de segurança. Certo. Muitas delas são extraviadas por via dos próprios homens, ou muitas das vezes até são furtadas. O que temos que ter atenção, porque senão, meia dúzia de tempo, essas armas que são previstas para estar sob controle das empresas de segurança estão na mão dos marginais. Então é preciso termos aqui cuidado. Está-se a fazer o trabalho de substituição de armas
Mas há que ter aqui um rigor, e aqui a apelar ao Ministério do Interior, vai ter que ser duro com as empresas de segurança, sobretudo por causa dessas armas. Vamos ter um maior registro, controle das armas, por cada empresa que se lhe for dada as armas, ou na medida que for fazer a substituição, vai haver o registro. De certeza absoluta que haverá um maior controle por parte do Ministério do Interior e quando for apanhada... E a identificação também já será mais facilitada, Sim. porque uma vez a arma registrada, já será a fácil empresa a sua registrada. Quando for encontrada uma arma de fogo na mão do criminoso, essas armas, se forem, por exemplo, para as empresas de segurança, se forem encontradas na mão de um determinado criminoso, de certeza que a empresa será responsabilizada. Exato. E aí apelar ao Ministério do Interior a ter medidas fortes sobre essas empresas, sobre pena de não estarmos a alimentar o mercado criminal. Certo. Muita arma. Estamos a falar de cerca de 30 mil armas. Imaginemos que dessas 130 mil armas, se 10% dessas alimentar o mercado, já é mau. Já é mau porque o acesso será rápido na mão dos criminosos. Então, temos aqui cuidado. E as empresas de segurança têm que ter em conta que é responsabilidade delas cuidar deste meio. Certo. Primeiro porque elas até custaram muito caro, cerca de 900 milhões de kwanzas foi o valor que o Estado disponibilizou para a aquisição desta, pois embora as empresas de segurança vão pagar pelas armas, mas aqui há que termos noção e cuidado, sobretudo, porque pensamos na segurança da sociedade. Uhum. Paulo, olhando para os números e no que diz aqui, são mais de 30 mil armas de guerra em posse de empresas privadas. Começa agora esse processo de substituição e o Paulo aqui já apelou maior rigor, sobretudo no registro, e que haja maior fiscalização também nesse processo de substituição para que não surjam armas a serem extraviadas. Acredita que, uma vez concluído o processo e com sucesso, teremos menos casos de criminalidade? E a outra pergunta é como fica a segurança das empresas e da sociedade, uma vez que o armamento que era temido por muitos deixa de existir? O que vem substituir é ainda assim eficaz para manter a questão de segurança? Ilustre, em termos de criminalidade, essa medida não vai afetar em nada. Por quê? Porque não estamos aqui a receber armas na mão de criminosos. Estamos aqui a receber armas das empresas de segurança privada. O que está a ser feito apenas é substituição. Ou seja, o fenômeno criminal está ali. Ela por si só não vai ter alterações. O que vai haver aqui há aqui um alerta. Está-se a fazer esta substituição, tinha que se fazer a medida de recolha ou desarmamento coercivo por parte da criminalidade ou da sociedade civil. Por quê? Porque nós estamos a dar armas de calibres abaixo às empresas de segurança e os criminosos estão a usar arma de guerra. Ou seja, o confronto, um determinado confronto entre criminoso e segurança, obviamente os seguranças estarão em desvantagem. Então aqui o que tem que ser feito, está-se a fazer esse processo de substituição. Tem que haver um outro processo Tem que haver paralelo. um processo de recolha coerciva das armas da mão dos criminosos. E haver aqui um rigor maior na fonte dessas armas. Ou seja, fechar as torneiras que vazam as armas para a rua. E já o próprio mestre Adilson afirma na sua obra que as armas de guerra ou as armas que estão na mão dos criminosos, elas são provenientes, primeiro, das empresas de segurança, depois do Ministério do Interior e das próprias Forças Armadas. E dentro dessas organizações ou instituições ainda existem elementos que fazem um mau uso daquilo que é a sua responsabilidade e vazam ou tiram dos seus locais as armas e fornecem à rua a esses indivíduos. Devia já de imediato ter em conta aí, cortarmos. Só assim, porque depois de fecharmos aquilo que é a fonte de armamento para a rua, só teremos as armas que já estão na rua. Quando fazemos a recolha massiva dessas armas, obviamente reduziremos bastante ou significativamente aquilo que são as armas postas na rua. Certo. Se nós recolhermos e não fecharmos a fonte, não estaríamos a fazer nada. Até porque as armas recolhidas, o que é feita?
elas são aproveitadas, as que estão boas, as que estão em mau estado são destruídas. As que estão em bom estado são recolhidas e novamente inseridas no sistema do Ministério da Polícia, da Polícia Nacional, e as outras nas Forças Armadas. O que vai acontecer? Se não fecharmos essa fonte, vamos recolher essas armas, meia dúzia de tempo, essas mesmas armas, ou outras armas, estamos a falar até porque já vimos armas novas na mão de criminosos, ou outras armas estarão na mão dos criminosos. Cria-se aqui um ciclo vicioso. E é preciso termos em conta nesta situação. Caso contrário, não conseguiremos reduzir a criminalidade perpetuada por via de armas de fogo. Muito bem. Então, fica aqui a responsabilidade de todas as partes. Ainda no que concerne esta informação, o processo arrancou, mas também questiono, Paulo, não basta a substituição. Esses agentes de segurança merecem algum refrescamento, algum treinamento especializado, de modo que não somente saibam fazer o seu trabalho de agente de segurança, como também saibam o manuseio certo desse armamento e quando devem ou não usar esses equipamentos. Não, a lei que regula as empresas de segurança privadas, ela é clara. Ela diz que todas as empresas de segurança privada estarão sob o domínio e controle do Ministério do Interior, da Polícia. Certo. O que quer dizer, não é qualquer um cidadão, por ser segurança, lhe vai ser dado uma arma de fogo ou uma arma. O que vai acontecer é o quê? Para os casos de seguranças que até já têm experiência, porque denotar aqui que muitos dos efetivos das empresas de segurança foram ex-militares, outros ainda ex-polícias. O que quer dizer que esses todos passarão por um processo de treinamento. Certo. E após o treinamento, esse treinamento vai ser instruído pelo próprio Ministério do Interior, pela polícia, e esse tem um processo de 3 anos de duração, ou seja, esse processo, em 3 anos, tem que ser renovado, ou seja, o indivíduo passa por um processo de refrescamento. O que quer dizer que as empresas de segurança terão que mandar os seus efetivos para um tipo de treinamento apropriado para o manuseio dessas armas. Então, pronto, a nossa polícia vai continuar com esse processo para dar o treinamento. Uma vez recebidas as armas, o Paulo aqui já afirmou e vai de acordo com aquilo que diz ao abrigo da lei das empresas de segurança privada, que os seus agentes devem ou estarão autorizados a usar no exercício das suas funções apenas armas ligeiras e de pequeno porte. Conforme dizia o Paulo, se não houver uma recolha coerciva das armas que existam na mão de criminosos, pode haver aqui alguma desvantagem com relação a essas ligeiras e de pequeno porte entregues aos agentes de segurança. Quanto à sociedade, qual é a visão que a sociedade pode ter perante esse cenário? Não, esta medida é uma medida que é encarada positivamente por meio da sociedade. Porque, vezes há que acompanhamos relatos de situações em que agentes ou indivíduos ligados às empresas de segurança, por mau uso ou por choques ou rixas no posto, acaba por matar ou cometer alguns homicídios. Isto acontece muito porque as armas que estão sob tutela das empresas são de fogo, de guerra. De guerra e há muitas delas automáticas. As armas que estão a ser substituídas agora, elas são de autodefesa, o que quer dizer que ela tem calibre menor. Os danos dessa arma são menores, os estragos são menores. O que quer dizer que numa situação de mau uso da arma ou numa situação de um disparo mal feito, ela pode até, aqui vai reduzir, os riscos de danos. Vai haver uma redução elevada dos danos mortais. Por quê? Porque essas armas por si só têm danos menores. Outra situação vai ser a própria característica da arma. Uma AK-47, ela tem por média 4 quilos. 4 quilos. E tem um carregador de cerca de 30 balas. O que quer dizer que um indivíduo com uma arma daquela
está em condições É, de fazer automática, grandes pode estragos. fazer muitos Ela estragos. é capaz de fazer cerca de 600 disparos por minuto. Ou seja, estamos a pôr o país em guerra, 3 armas daquela a dispararem, estrago iminente, sem dizer que temos a situação das balas dispersas. As balas disparadas por armas de guerra, sobretudo as AK, muitas das vezes os tiros são feitos aqui e onde cai ninguém sabe. Mas depois temos aquela situação das mortes por balas dispersas. Bala perdida. Isto também vai reduzir drasticamente. Ou seja, em termos de homicídios provenientes por via das empresas de segurança, vão reduzir drasticamente. Vamos ter menos casos. Em relação à sociedade, como é que a sociedade encara isso? A sociedade encara bem, pois embora a sociedade comece a imaginar ou a sonhar uma sociedade em que o segurança não precisa ter arma. Estamos a ver hoje nas outras realidades. Estamos a falar das empresas de segurança, depois vamos ter aqui um processo. Quando a sociedade estiver mais segura, certeza absoluta, vamos ter aqui outro processo em que o próprio agente da polícia não terá não terá necessário o uso da arma. Isto é que a sociedade começa a sonhar, começamos a pensar em viver numa sociedade em que as armas de fogo não são vistas e se tiverem que ser vistas estão em situações de extrema necessidade. O que temos que começar a nos preparar para essa transição. momentos. Então é um passo bom que pode nos conduzir a uma sociedade mais pacífica e uma vez também a inexistência desses elementos que só por ver para muitos já constitui ameaça, pode levar-nos a diminuir de situações desagradáveis. Paulo, conselhos a deixar, principalmente para as empresas privadas, seus agentes e o apelo para o nosso Ministério do Interior que está a gerir esse processo. Bom, em termos de conselho para as empresas de segurança, nessa altura o que vai ser preciso, o que aconselho essas empresas de segurança é para as empresas, para os seus efetivos, a esses vamos pedir que dê-lhes condições para a formação e uma formação adequada e de formas a fazer o bom uso desses armamentos. Para os novos recrutamentos, vai-se pedir aqui às empresas que tenham um maior rigor nos seus recrutamentos. Por quê? Porque não se deve dar arma de fogo a qualquer um cidadão, sob pena de trazer danos maiores para a sociedade. Então, o recrutamento para as empresas de segurança devem seguir aqui alguns critérios rigorosos. Sobre a questão do próprio segurança no posto, deve exigir cada vez mais as empresas que asseguram ou as empresas de segurança que os seus agentes devem ter um posto seguro. Porque se não tiver um posto seguro, depois também estamos a expor o risco, o próprio segurança e a própria arma. Exato. Ao Ministério do Interior. O Ministério do Interior devia também acompanhar, porque assim, o Ministério do Interior devia servir aqui como um parceiro de forma a ajudar essas empresas a triunfar, porque elas só vão conseguir se sair bem, elas só vão conseguir fazer bem o seu trabalho se tiverem aqui um processo, uma ajuda por parte do Ministério do Interior. Exato. Não pressionar, não crucificar, não condenar, mas sim ajudar. E essa ajuda vai ser o quê? Exigir cada vez mais um bom posicionamento dos agentes no posto, o bom uso, o manuseamento das armas, a formação rigorosa por parte desses efetivos. Isto tudo está dependente do Ministério do Interior. Eu acredito que o Ministério do Interior tem o processo, tem esse dossiê bem elaborado, tem todo o processo bem estudado e é para aí que vai caminhar. Mas a sociedade está expectante de forma a vermos o problema resolvido e acreditamos que vai ser possível. Só para complementar, Paulo, na província do Huambo, o delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional chamou os responsáveis das empresas de segurança privada para garantirem a tranquilidade pública e ações coordenadas durante a quadra festiva. No seu entender, os agentes de segurança podem também auxiliar na questão da segurança e tranquilidade públicas, apesar de ser uma missão da Polícia Nacional, mas estes podem ser parceiros nesse processo? Podem porque a própria lei também prevê isso. A lei que regula as empresas de segurança privadas, ela diz que sempre que haver uma necessidade por parte do Ministério do Interior de formas a
pedir ou a recorrer a essas organizações para auxiliar, estas têm, a lei regula que essas têm que atender os pedidos com os seus efetivos e os seus armamentos. Ou seja, o que quer dizer? Que numa situação menos boa na sociedade, sempre que o Ministério do Interior apelar à compreensão, à colaboração das empresas, essas devem atender. Certo. E sobre a questão da segurança pública, este é um processo que depende de todos nós. Pois, embora as empresas de segurança, por questão de controle, por questão de condições, por questões de registro e controle, esta tem um maior papel de auxílio ao Ministério do Interior. Mas dizer que qualquer um cidadão, sobretudo nessa altura das quadras festivas, está, sempre que haja condições de segurança para o fazer, está autorizado para auxiliar os polícias, no sentido de denunciar. O ato de denúncia devia ser já uma cultura do angolano. O angolano devia ter cultura de denunciar, porque só assim é que se consegue dar resposta aos problemas, uma vez que não temos polícias suficientes para estarem em todo instante e em todo os lado. cantos e em todo momento. Então, todos os cantos existe cidadão. E se o cidadão, nessa altura, ajudar a polícia, o Ministério do Interior com denúncias, esse por si só já ajuda bastante naquilo que é a tranquilidade da sociedade. Muito bem. Paulo, antes mesmo de nos despedirmos, solicito à Regi, se possível for, a colocar a imagem de uma matéria da província de Benguela, onde um jovem foi brutalmente espancado até a morte. Este, infelizmente, perdeu a vida porque tentava apaziguar a briga de um casal, e este, por achar que fazia parte do ciclo das amizades, tentou acalmar os ânimos e foi atacado por outro grupo de vizinhos tidos como marginais e acabaram com a vida desse cidadão. O Paulo, como criminólogo, que análise tem a fazer deste assunto? Que tipo de medidas devem ser tomadas para este tipo de atitude? Ilustre Afonso, dizer que eu não domino esse processo, não sei de que matéria estamos a falar. Podemos Regi, é possível revermos a matéria, vamos lançar no ar para que tenhamos a melhor compreensão do assunto. Um jovem de 21 anos de idade no município da Catumbela, bairro do São Pedro, foi assassinado a pedradas pelo seu próprio vizinho quando tentava acudir uma briga entre o casal. Reza a ocorrência que os jovens envolvidos neste crime são os conhecidos de grupos ou marginais e, por isso mesmo, a mãe e a irmã do malogrado pedem que se faça justiça. Nosso primo irmão, que é o Ivandro, estava ali a invitar um jovem que estava a bater a sua esposa. Então ele disse: aqui na rua não se resolve problema de casal. Não bate tua mulher aqui na rua. Então ele disse: o moço deu chapada no coisa, o moço deu chapada no meu primo, o Ivandro. O meu irmão vendo aquilo, sendo como primo, disse: não, está a bater porque é meu irmão. Está a bater porque é meu irmão. Disse: não se mete lá só. Não se mete lá, aí já de repente não sei quem apareceu, bate com pedra. O nome dele não se explicar. Nós também seguimos lá, até lá no hospital. Chegamos no banco da Unsancha. As enfermeiras já sabem que ele já chegou morto. Que começaram a fechar a porta. Eu disse: não fazer isso. Eu tenho que entrar para me ver a situação onde está o meu filho. Entrei, então vi, o filho já não tinha mais vida. Só quero justiça com meu irmão, só quero que os culpados paguem, porque não é justiça. É a segunda vez que acontece na minha família. O meu irmão mais velho já morreu. Ele ia ser o terceiro que morreu. Eu não estou aguentando isso, eu quero justiça, por favor. Eu clamo, por favor, eu quero justiça, porque eu estou ficando sozinha. Todo mundo vai morrer. Ai, meu Deus, eu não aguento isso, por favor. Pelo mau comportamento de um dos jovens envolvidos neste crime, a mãe de um dos mesmos pede que a polícia detenha o seu filho e que seja punido exemplarmente.
Eu não tiro fiança assim. Em casa ele se comporta bem, mas na rua tem mau comportamento. Eu não tiro fiança. Nesta altura, como mãe, acha que o seu filho deve ser punido? Eu como mãe não tiro fiança. Eu sei do que ele é. Em casa se comporta bem, mas na rua tem mau comportamento. Tem mau comportamento, estou a falar mesmo que eu sei. Já o jovem Martinho João diz que a criminalidade no bairro tem aumentado a cada dia que passa e as poucas vezes que a patrulha da polícia por ali passa não tem sido suficiente para afugentar os amigos do alheio. Principalmente nas juventudes atuais, crianças provavelmente de 12 a 14 anos estão sempre metidos na criminalidade, isso que é no consumo de maconha, cangonha mesmo, né? Consumo de bebidas alcoólicas, assim normalmente. Tem sido mesmo bastante, cada vez mais o grau tem sempre subido. Sim. E o patrulhamento da polícia tem passado aqui? Só atualmente eu sei que está a surgir, porque estava-se a ouvir alguns rumores que alguns carros, algumas viaturas, né, estavam variados da polícia, assim. Mas atualmente, graças a Deus, está-se a fazer umas campanhas assim, umas rotinas diárias que ele tem feito sempre. Até o fecho desta reportagem, tentamos contactar a Polícia Nacional da Catumbela, mas sem sucesso. Mas a Palanca TV sabe de uma fonte. 2 dos 3 cidadãos envolvidos neste bárbaro crime já foram detidos pelas forças policiais. Pois é, Paulo, acabamos de ver a matéria. Um jovem, infelizmente, perdeu a vida depois do mesmo ter tentado acabar com uma confusão e outra confusão surge e o mesmo perde a vida, infelizmente. Luís Afonso, é mais um jovem, porque em Angola não é o primeiro caso que acontece nessas circunstâncias. Sobre a questão do início da briga, dizer que aqui, e alertar a sociedade em geral, que o crime de violência doméstica ele é um crime público. E este deve ser um dos crimes que merece a atenção de todos nós. Sobre a questão dos envolvidos, aí é mais preocupante, porque a matéria mostra-nos que os envolvidos já estão registrados como criminosos, ou seja, fazem parte de um grupo de criminosos, que passa a ser preocupante. Por quê? Porque a criminalidade em Angola está em alta. Estamos aqui a ver em todos os bairros os índices aumentaram de criminalidade. Este, na província de Benguela, é mais um dos que Angola resista. Lamenta-se muito a perca de mais um angolano. Dá a impressão que os angolanos começam a morrer por coisinhas pequenas. Temos que ter atenção. Este que procurou paz e... Tentou apaziguar uma situação e em troca perdeu a vida. Isso é uma situação que deixa-nos tristes todos nós. É um problema que só será resolvido quando todos nós compreendemos o tão mal ou tão errado é uma situação desta. Pedir às autoridades de forma a tomar medida imediata a essas situações. Tivemos o caso de Benguela que chegou à morte. Tivemos o caso em Luanda de um pai que espancava o filho. Quando um vizinho vinha intervir, o pai tirou a arma de fogo e apontou ao vizinho. E esse, por sinal, até é agente da polícia, já está detido. Mas o filho está em coma porque batia o filho com artigos contundentes. O filho está em coma. Com esses casos, mostra-se que em Angola ainda temos muitos problemas que carecem mesmo de educação, consciência. Isto é um processo que tínhamos que começar a pegar agora. Devia ser os primeiros passos a dar-se em Angola. Depois do processo de paz, devíamos sarar as feridas da consciência. Dá a impressão que não fizemos isso e os resultados são esses. Se deixarmos esses por si só, essas feridas sararem por si só, levará muito tempo. Então, é preciso que o angolano, sobretudo aqui a questão das ciências, dessem prioridade às ciências psicológicas, às questões de psicologia, psiquiatria, porque o angolano precisa destes acompanhamentos, de forma a termos problemas menores no futuro. Bom, obrigado, Paulo Nascimento, pela presença e nós queremos contar consigo em próximas ocasiões. Por agora, colocamos o ponto final à nossa conversa.
Obrigado, caro telespectador. Nós vamos fazer agora o último intervalo do dia. Voltaremos a estar juntos dentro de minutos.